Se você pode, abra a sua Bíblia aí no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Jonas, no capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Tema da nossa conversa de hoje é: qual é a sua resposta ao seu passado? Qual é a sua resposta ao seu passado? Todos nós estamos dando uma resposta hoje ao nosso passado. Há coisas que aconteceram na nossa vida em alguns momentos em que criaram situações difíceis. E a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes, dizer para vocês que chegaram alguns materiais novos aqui. O pessoal da livraria pediu para informar. Esse livro aqui é um grande campeão de vendas, né? Que é o Café com Deus Pai. Mais de 2.000 cópias vendidas do Júnior Rochirola. Você pode adquirir ele lá na loja lá. Temos ele também, a gente faz, eu e Carlinha, com o Tito, todos os dias, o Café com Deus Pai Kids. A gente também tem Kids e também para adolescentes lá. Temos essa Bíblia aqui, ó. É uma Bíblia muito bacana, simples, R$ 39,90 é essa Bíblia. E esse livro aqui é um livro de consulta. Tive com meu amigo Matheus Soares essa semana em São José dos Campos, ele mora lá. A gente teve um tempo junto. E todas as vezes que eu quero pesquisar um pouco mais sobre algum assunto ou algum personagem bíblico, eu faço desse material aqui um material de consulta. Também tem esse livro do Matheus lá, você pode adquirir. Você abriu aí? Se você abriu, diga amém, para eu saber. Então, a minha Bíblia diz assim: muito tempo atrás, a mensagem do Eterno veio a Jonas, filho de Amitai. Ande, vá correndo para a grande cidade de Nínive e anuncie o meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar a sua maldade. Jonas foi para Tarsis em sentido totalmente contrário, para fugir do Eterno. Ele desceu no porto de Jope e achou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou uma passagem e logo embarcou, pois queria ir para tão longe do Eterno quanto pudesse. Então, o Eterno enviou uma tempestade tão forte sobre o mar que provocou ondas gigantes. O navio estava ao ponto de se partir ao meio e os marinheiros ficaram apavorados, desesperados. Cada um começou a clamar ao seu próprio Deus. Jogaram ao mar tudo o que podiam para aliviar o peso do navio. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão do navio e ali dormia profundamente. O capitão o acordou e disse: o que você está fazendo aí, dormindo? Levante-se e vá orar ao seu Deus. Quem sabe ele veja que estamos em apuros e nos salve. Então os marinheiros disseram uns aos outros: vamos resolver essa questão. Vamos lançar sorte para descobrir quem aqui é o responsável por esse desastre. Lançaram sorte e a sorte caiu em Jonas. Eles então o interrogaram: diga a verdade, porque o que está acontecendo com a gente? O que você faz? De onde você vem? De que família você é? E ele respondeu: eu sou hebreu, adoro o Eterno, o Deus dos céus, que fez a terra e o mar. Quando ouviram isso, os homens ficaram apavorados, petrificados, e perguntaram: o que foi que você fez, homem? Enquanto Jonas falava, os marinheiros souberam que ele estava fugindo do Eterno. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que tão logo ao sairmos daqui, ao sermos expostos a essa palavra, possamos ser transformados por ela, porque a tua palavra é viva, ela é poderosa, a tua palavra é remédio, a tua palavra é martelo que despedaça a penha, a tua palavra é cura, a tua palavra
ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A tua palavra, Senhor, ela é capaz de transformar a vida do homem e que nós possamos ser transformados por ela nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Queridos, é uma história conhecida, mas eu queria trazer uma ótica um pouco diferente para você hoje, você que está aqui. E o tema da nossa conversa é: qual é a sua resposta ao passado? Porque todos nós estamos dando hoje uma resposta ao nosso passado. E sobretudo, diante desse mês, onde vamos falar sobre homens e mulheres da Bíblia que viveram momentos difíceis na sua vida, que sofreram pressões e viveram também depressões, porque a palavra depressão, ela já justifica o seu nome. Nós temos as planícies, nós temos os montes e nós temos também as depressões, que são os afundamentos do solo. E algumas pessoas têm os seus afundamentos emocionais. E por isso, diante de coisas que aconteceram em suas vidas e não souberam lidar ou ressignificar aquilo que aconteceu em suas vidas, elas acabam tendo algum tipo de comportamento diferente. Essa semana, Marlon, recebi um vídeo de uma pessoa incrível que falava sobre a ressignificação de algumas coisas da vida dessa pessoa, onde diante de coisas que aconteceram na vida dela, que fizeram com que ela pudesse romper algumas crenças limitadoras que haviam em sua vida, em sua história, diante de coisas que haviam acontecido. E é claro que esse testemunho fala de alguém que durante muito tempo continuou vivendo, ou melhor, existindo, mas não usufruindo totalmente de uma vida, por conta de um passado mal resolvido. Eu não sei se você sabe disso, mas talvez algumas coisas do seu passado, elas estejam atrapalhando o seu presente e matando o seu futuro. Foi isso que aconteceu com Jonas aqui, para você entender. Jonas, um profeta menor do Antigo Testamento, o seu nome quer dizer alguém gracioso, tem a tradução original como aquele animalzinho que em Cabo Frio é uma peste, uma praga, que ninguém gosta, aqueles pombos. E o pai e a mãe deu esse nome a Jonas, trazendo a ideia de doçura para ele. E ele foi um profeta diferente do que muita gente pensa. Jonas, ele não aparece somente no livro que leva o seu nome, Monique. Ele aparece no livro de 2 Reis, profetizando num momento onde a nação de Israel havia sido subjugada pelos assírios. O rei Jeroboão II, ele precisava ter coragem de enfrentar os assírios. E Jonas recebeu uma mensagem de Deus dizendo: vá lá e incentive o rei Jeroboão para que ele verdadeiramente, quebre toda a aliança com os assírios, porque na força que eu vou dar para eles, eles serão libertos. E através da mensagem de Jonas ao rei Jeroboão II, a nação de Israel conseguiu se levantar e se libertar de alianças que haviam feito com os assírios. E a gente acaba percebendo que não havia sido a primeira vez que Jonas havia profetizado. Então, Jonas não era alguém que não conhecia, a obra de Deus, o chamado de Deus. Ele já havia feito isso antes e ele já tinha tido sucesso, Pablo, na missão que Deus havia dado a ele antes. Então ele não era um principiante, ele não era um iniciante, ele era alguém que já havia tido sucesso numa mensagem que Deus havia dado para ele. Só que agora Deus chama Jonas e diz: eu quero que você vá a Nínive e quero que você pregue a Nínive, dizendo que se eles não se arrependerem em 40 dias, eu vou destruir tudo. Aí a gente acaba percebendo que era um trabalho simples, porque mais difícil ele já havia feito antes. Então a missão era que ele fosse para Nínive e que ele pregasse em Nínive uma mensagem de 5 ou 7 palavras dizendo: se vocês não se converterem, 40 dias todo mundo vai morrer. A mensagem era simples, a missão era fácil, só que Jonas, ele se negou a fazer a vontade de Deus. Ele desceu no porto de Jope e ao invés de ir para Nínive, que ficava a 1.100 quilômetros, ele foi
mais ou menos ali no Iraque de hoje, ele pegou o sentido contrário e ele foi para Tarsis, que fica a 3.100 quilômetros, lá no sul da Espanha, que era o destino mais antigo conhecido da época, justamente para fugir da vontade de Deus. Então a pergunta que eu me faço, Sérgio, é: por que Jonas fugiu de fazer a vontade de Deus, se no primeiro momento ele já havia feito? Seria muito simples. Só que o Mateus Soares, nesse livro aqui, nessa enciclopédia incrível aqui, eu não estou ganhando nada com isso, tá, queridos? Eu estou querendo investir em você em conhecimento. Ele fala aquilo que já havia lido em algumas outras literaturas, que existe uma corrente teológica que fala que o pai de Jonas, Amitai, havia sido morto pelos ninivitas. Porque a nação de Nínive era uma nação perversa. Esses homens de Nínive, eles entravam em emboscada contra os seus inimigos, arrancavam as suas mãos, as suas cabeças, arrancavam o couro dos seus adversários, estando eles ainda vivos. Então, essa teoria, ou essa corrente teológica, afirma que Amitai, pai de Jonas, havia sido terrivelmente morto pelos ninivitas. E isso mostra claramente para nós, Rita, que Jonas, ele tinha um problema em relação aos ninivitas. Ele tinha dificuldade de olhar para os ninivitas diante do mal que esses homens haviam produzido na vida dele. Observe que a vida de Jonas, ela continuava seguindo. Ele havia profetizado para Israel, só que quando houve um atravessamento diante de um ponto sensível da vida dele, numa área que não havia sido ressignificada, houve um bloqueio da parte dele. E todo ser humano, diante de duas dores, Davi, que se vive, diante de duas dores, ele vai escolher sempre a menor. A gente correu hoje, e eu corri, quando chegou na metade do percurso, esse joelho aqui começou a doer. Começou a doer o joelho. Eu falei: rapaz, que satanás é esse? Pelo amor de Deus, o inimigo está furioso. E eu comecei a mancar correndo. Eu falei: eu não vou parar. Eu falei: meu Deus do céu. E aí eu diminuí o passo, fechei mais a perna. O que aconteceu? Começou a doer mais. E aí eu comecei a levantar. Eu diminuí e comecei a abrir mais a perna. E eu falei: cara, eu não vou parar. Em algum momento eu pensei, passou na minha cabeça, eu vou andar um pouco e quando chegar perto da linha de chegada, que todo mundo estiver olhando, eu volto a... Observa que a gente acaba criando autossabotagem para a gente mesmo em tudo na vida. Porque a gente sempre quer escolher uma dor menor. Isso aqui vai doer menos em mim. Então eu não quero mexer com isso aqui. Então a ideia não era fazer a vontade de Deus, e sim de pregar para os ninivitas, era algo terrível. Porque ele sabia que se ele não fosse pregar, Juninho, em 40 dias, o que ia acontecer com os ninivitas? Eles iam morrer. Então eu não preciso fazer nada, eu vou fugir. Eu vou fugir de quem? Eu vou fugir de Deus. Ele desceu o porto e ele foi para o outro lado. Só que quem consegue fugir de Deus? Davi, ele escreveu no Salmo dizendo: como fugirei da tua presença? Se eu for ao mais altos céus, lá tu estás. Se eu mergulhar as mais profundezas, lá a tua presença está comigo. Nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então o problema de Jonas era um problema pessoal com os ninivitas. E a gente vê hoje, nesse tempo presente, acontecendo exatamente isso dentro das igrejas. Quando pessoas, de alguma forma, não conseguem, de alguma maneira, conceber a ideia de pregar, de se relacionar com desafetos. Aí você fala assim: não, pastor, eu não tenho inimigos. Ninguém aqui matou meu pai. A gente vive num tempo, a gente voltou para a eleição. Eleição de prefeitos e de vereadores. Mas na última eleição de presidente, irmãos, as famílias elas foram divididas, porque o negócio ficou polarizado. Porque
os eleitores do Lula, eles não concebem a ideia de se relacionar com os eleitores de Bolsonaro. Os eleitores de Bolsonaro, eles não concebem a ideia de pregar para os eleitores de Lula. Não, eles querem que os outros, o quê? Eles morram. É um ódio mortal. Irmãos, tem família até hoje que se dividiu. Tem irmão que não fala com irmão. Tem filho que não fala com pai. E não fala por quê? Por causa de gente que nem conhece. Irmão, é de um encabimento absurdo o que a gente vive. A Bíblia fala que Jonas, ele não teve opção, ele resolveu fugir. E todas as vezes que nós decidimos fugir, a gente sempre vai descer. Ele desceu para Jope. Depois de descer para Jope, ele desceu para a embarcação. Depois de descer para a embarcação, ele desceu para o porão. Porque quem foge está sempre em descida. Está sempre tentando se esconder e deixando de viver a vida. A ideia de que o povo ninivita pudesse ser redimido era terrível. Porque o texto diz que quando chegou no barco, no meio do oceano, o Senhor mandou uma grande tempestade. E a tempestade começou a destruir a embarcação. E aí os homens ficaram desesperados, jogaram fora as cargas, tiraram sorte para saber quem era o problema. E a sorte, o azar, caiu em Jonas. Aí perguntaram para ele: o que você está fazendo aqui, rapaz? Aí ele falou: não, eu sirvo ao Senhor, ao Deus. E eles ficaram todos apavorados. E aí ele disse: eu estou fugindo do Senhor. Aí ele disse o seguinte: olha, se vocês me lançarem fora, tudo isso vai acabar. Aí eles oraram e falaram: olha, que o sangue dele não caia sobre nós. Lançaram ele no mar. Ele pediu. Para ele, pregar para Nínive era tão difícil ao ponto dele falar: eu prefiro morrer aqui nesse oceano do que ter que ir para lá e pregar para quem matou o meu pai. Ele foi lançado no mar, Deus enviou um grande peixe que engoliu ele, e ele ficou 3 dias lá, na boca do peixe, no intestino, na barriga, no estômago do peixe, enquanto ele era revirado e as algas na sua cabeça. A Bíblia fala que lá, nas profundezas, ele resolveu fazer uma oração a Deus. E quando ele orou, Deus ouviu. Por que ele não orou no primeiro momento, quando Deus deu a missão e ele falou: Senhor, eu não quero ir? Porque a oração é relacionamento. Senhor, o Senhor sabe o que eles fizeram com o meu pai? Então, para mim é muito difícil ter que ressignificar isso. O Senhor não tem como me entender. O Senhor não tem como me passar uma outra missão. Ele não fez isso. Por que ele não orou quando ele desceu para Jope e decidiu pegar uma embarcação para Tarsis? Por que ele não orou quando ele estava vendo que a tempestade estava destruindo a embarcação e ele foi para o porão? Porque às vezes, diante de fuga, de um passado mal resolvido, a gente precisa chegar no fundo do poço. Porque tem gente que acha que o pior lugar do mundo é o fundo do poço, Tiago, mas não é. O pior lugar para você estar não é no fundo do poço. O pior lugar para você estar é em queda. Porque enquanto você está caindo, você está tentando se agarrar em alguma coisa e está achando que você vai conseguir se salvar. Mas quando você chega no fundo do poço, só tem um lugar para você olhar, que é para o alto. E é de lá que vem o socorro. Só que às vezes demora a gente chegar no fundo do poço e reconhecer. É aquilo que um pregador conhecido fala, esqueci o nome dele agora. Ele diz: a gente só percebe que Jesus é tudo que a gente precisa quando Jesus passa a ser a única coisa que a gente tem. Quando nada mais faz sentido, quando nada mais importa, quando nada mais pode nos salvar de nós mesmos. Jonas, ele faz uma oração e Deus responde. Para mim, o milagre não aconteceu quando a baleia engoliu. Para mim, o milagre aconteceu, Ellen, quando a baleia cuspiu. Porque eu nunca vi peixe cuspir. Mas a baleia cuspiu ele na praia de Nínive. E o texto diz que a cidade de Nínive era uma cidade que durante 3 dias andando você conseguia atravessar. O texto diz que Jonas andou 1 dia.
E ele pregou durante esse dia inteiro. Ele não pregou 3 dias. Ele pregou 1 dia. Ele fez a vontade de Deus com má vontade. Porque ele foi obrigado, ele não teve escolha. E aí ele pregou 1 dia. E ele foi para o monte, para um monte. E ele ficou lá de cima observando. E a pregação dele foi: vocês precisam se arrepender, senão vocês vão morrer em 40 dias. E o pessoal começou a se arrepender. O rei de Nínive promoveu um jejum para criança, para velho, para mulher, para homem, para animal, para criança, de que ninguém ia comer ou beber nada, para que o Senhor pudesse ter misericórdia. E a Bíblia fala que Deus teve compaixão dos ninivitas. E quando Deus se arrependeu e usou de benevolência com os ninivitas, Jonas declara para Deus: eu sabia que se eles se arrependessem, o Senhor ia usar de misericórdia, porque o Senhor assim. E por isso que quando o Senhor falou comigo lá, no primeiro momento, eu não queria ver. Você sabe como que é o nome disso? Quem pode dizer os sentimentos que estavam permeando o coração de Jonas? Vingança. Você sabe qual é a diferença de justiça para vingança? Sabe, Jane? Justiça é quando você quer aquilo que é seu por direito. Vingança é quando você quer que o outro sinta aquilo que você está sentindo. E quantas são as vezes que nós queremos que as outras pessoas sintam aquilo que nós estamos sentindo? A gente quer vingança, querido. E a Bíblia fala que ele se aborreceu com Deus. Por quê? Porque ele queria que os ninivitas fossem destruídos. Mas Deus teve misericórdia. E aí eu entro aqui, caminhando para concluir essa mensagem, dizendo para você que na vida, dependendo da forma como você responde ao seu passado, através da sua visão sobre esse passado, isso vai interferir no seu presente e pode até atrapalhar muito o seu futuro. Porque se o seu passado não foi ressignificado, em algumas áreas você consegue continuar sendo funcional, mas em outras você nunca vai conseguir prosperar e romper. Pessoas que foram feridas, pessoas que foram alvos de traição, dificilmente, se não conseguirem ressignificar essa traição, vão confiar novamente. Pessoas que foram tocadas indevidamente, que têm problema durante toda a sua vida na área sexual, porque não ressignificaram o passado. E aí eu entro no cerne principal dessa nossa conversa de hoje. E eu queria falar sobre 3 tipos de perdão hoje aqui. 3 tipos. 3 tipos de perdão que nós precisamos, queridos, na nossa vida, se a gente quiser verdadeiramente viver uma vida em plenitude, desfrutando daquilo que Deus deseja para nós. O primeiro perdão que a gente precisa praticar é o perdão com um algoz, com alguém que fez, falou, ou produziu, ou proporcionou alguma coisa para você. Alguém que feriu você. Aqui no CEI de Cabo Frio, a gente recebe uma média de 60 pessoas por mês, de outras igrejas, a maioria das vezes. E a grande maioria dessas pessoas que vêm para cá, são pessoas que vêm feridas por homens que se chamam de pastores, mas que na verdade eles acham que são deuses. Eles acham que são donos das pessoas. É gente que eu já recebi aqui, queridos, que chegou aqui ofegante para mim e falou assim: pastor, a gente saiu de lá agora e a gente veio correndo porque a gente está sem cobertura e a gente precisa de uma cobertura. Eu olhei para cima, para o teto: que cobertura é essa? Porque quando a gente saiu, o pastor disse que não abençoava, e a gente saiu, ele disse: vai, mas vai sem a bênção. E a gente está sem a bênção. E são pessoas que foram subutilizadas, foram sugadas. A sua mão de obra foi explorada.
pessoas que foram abusadas emocionalmente. E quando elas chegam aqui, elas não se dão conta de que estão feridas e que precisam passar por um processo. É gente que, ao invés de permitir que fosse um aeroporto para fazer com que você pudesse voar, colocou telhado para poder abafar os sonhos de Deus na sua vida. É gente que cortou as suas asas. Então, se você não perdoar o seu algoz, dificilmente essa área da sua vida você vai conseguir ressignificar. E o perdão não é um sentimento, diferente do que muita gente pensa. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Perdão é uma questão de amor próprio. Porque se eu verdadeiramente me amo, eu entendo que eu preciso perdoar. Porque enquanto eu não perdoo, eu fico preso. Eu fico preso. Eu posso viver, fazer um monte de coisa, mas vira e mexe é aquele dedinho do pé que você bateu na quina, sabe? E você feriu, machucou. É o dedinho do pé que a gente acha que não presta para nada. É um dedinho pequenininho, mas que quando a gente passa no lugar, a gente vira e mexe e está esbarrando. A gente vira e mexe e está lembrando. A gente vira e mexe e está sentindo dor. Mas você não sabe o que fulano me fez. Realmente não sei. Mas talvez pior do que o que fulano fez é o que você está fazendo com a sua vida. Às vezes, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, queridos. Que não nos permitimos. E essa pessoa que me mandou esse vídeo, visivelmente ela fala nesse vídeo, que o Amós foi um divisor de águas na vida dela. Porque ele foi no Amós, mesmo no primeiro momento não querendo ir, arrumando um monte de justificativas, mas quando ele decidiu, sabe? Ele decidiu trazer à tona aquilo de ruim, de um passado mal resolvido. E ele disse, Senhor, eu quero. E quando ele falou, eu quero, o Senhor fez o resto. Porque é Deus que faz. O segundo perdão que a gente precisa praticar é perdoar a si mesmo. Porque às vezes a gente fala tanto que a gente tem que perdoar o algoz, mas a verdade é que às vezes nós precisamos nos perdoar. Porque vivemos carregando um sentimento de culpa. E culpa é excesso de passado no meu presente. São pessoas que vivem carregando um passado mal resolvido no presente. Eu devia ter. Eu tinha que. São pessoas que não conseguem se perdoar por aquilo que fizeram ou por aquilo que deveriam ter feito. Quando a Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus perdoou todos os nossos pecados. E às vezes nós vivemos com esse sentimento de culpa, contrariando a lógica da humanidade e nos martirizando, nos culpando, nos responsabilizando. Quando você fez o que fez ou deixou de fazer o que deixou de fazer, você não tinha as informações que você tem hoje. Você não era quem você é hoje. Você não tinha condições de decidir, talvez de uma forma diferente. Você precisa racionalizar isso. E o terceiro tipo de perdão, e eu queria abrir um parênteses aqui, pedindo que você tivesse muita maturidade espiritual para ouvir o que eu vou dizer agora. Talvez nem todas as pessoas que estão aqui terão essa maturidade espiritual. O terceiro tipo de perdão é um perdão que você precisa praticar em relação a Deus. Não que Deus tenha feito ou necessite do seu perdão. Não tem a ver com a sua relação com Ele. Mas tem a ver com a sua relação com o arquétipo que foi criado sobre Ele. Porque talvez na sua vida, alguém que você muito amava, morreu. E você orou pedindo a Deus que curasse, operasse o milagre. Mas o que aconteceu? A morte. E você não fala isso para ninguém, mas você vive pensando, Deus não podia ter deixado que isso acontecesse. Deus tinha que ter feito alguma coisa. Deus tinha que ter intervido nessa situação, mas Ele não fez. E a gente vive com esse sentimento em relação a Deus, ou o arquétipo criado sobre Ele.
um sentimento de reserva diante daquilo que você sabe que ele poderia ter feito, mas que você não sabe o porquê que ele não fez. Por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Logo na minha vida. Uma vez eu fui visitar um irmão, acho que era aqui, sim. O pai dele estava com câncer na boca. Na boca. Fumou cigarro a vida inteira e o câncer veio na boca. Aí ele falou: você podia visitar o meu pai? Eu falei: claro, seu pai é cristão? Não, meu pai não é cristão. Eu falei: eu vou lá. E eu fui, lá no Jardim Esperança. E aí quando eu fui com o irmão, no meu carro, quando a gente chegou lá, na porta da casa dele, tinha uma boca de fumo. E tinha uns caras fumando um baseado. E aí faltou luz, a gente entrou na casa, ficamos esperando voltar a luz. E o pai dele tinha operado a boca, tinha cortado, ia cortar um pedaço da língua, não tinha cortado, tinha operado já a boca, não sabia se ia arrancar a língua. Eu sei que tinha feito uma cirurgia. E a gente ficou ali. E aí o irmão da igreja, com expectativa de que o pastor foi na casa do pai dele, ia converter o pai dele, porque o pai dele já estava numa situação de câncer. E ele falou: meu pai é um homem de coração muito duro. E aí, quando voltou a luz, a gente conversou, e ele falou sobre esse momento que ele estava vivendo. E eu falei para ele assim: rapaz, eu fico pensando, cara, a gente entrou aqui agora, tinha uma rapaziada fumando maconha ali. Eu falei: cara, por que Deus não botou o câncer na boca desse pessoal que está fumando maconha? Vou botar na sua boca. E eu falei: que Deus é esse? Falei para ele: que Deus é esse que ao invés de botar na boca de quem está fumando maconha, bota na sua boca, que não fez mal a ninguém na vida? O filho ficou desesperado, falou: agora mesmo que meu pai não se converte. O pastor vem aqui e fala isso. E eu falei: cara, esse Deus não deve ser bom, porque se fosse bom, não permitia que isso acontecesse na sua vida. E aquele homem, queridos, naquele exato momento, ele começou a chorar, João, copiosamente. E ele começou a chorar e dizer: é isso mesmo, eu penso isso. Porque às vezes a gente pensa coisas, mas a gente não tem coragem de falar. Mas está ali. Mas vem à mente a todo momento. E Deus, querido, Ele não tem problema com as suas crises. Quem tem problema com as nossas crises, Laerte, são as pessoas que estão do nosso lado, que nos criticam o tempo inteiro. E eu falei para ele: mas o senhor sabe que além dessa vida aqui tem uma outra? Ele falou: que outra? Eu falei: é eterna. Porque essa aqui é um pedaço. Tem outra, que é maior. Aí eu falei para ele: e o passaporte para essa outra vida é receber a Jesus. Eu posso orar pelo senhor agora e ele te curar agora. O senhor acredita? E ele falou: pode? Eu falei: posso. Assim como eu posso orar pelo senhor e nada acontecer. E o senhor partir. E o senhor partir e viver uma vida eterna com ele. Aí ele falou: me fala mais sobre esse negócio de vida eterna. E aí eu comecei a explanar sobre ele, para ele, sobre a vida eterna. E ele disse: eu preciso disso. E depois de dizer para ele que existem contingências na vida, de que coisas boas acontecem a pessoas boas, coisas ruins também acontecem a pessoas ruins, mas em que todas as coisas somos mais do que vencedores. E que não temos o controle sobre a nossa vida em tudo. É claro que se a gente fumar, a gente vai ser mais propenso, ter mais possibilidade de contrair um câncer. E eu fiz a seguinte pergunta para ele: você gostaria de aceitar a Jesus? Entendendo que dentro de uma lógica natural, não foi Deus que desejou o seu mal, mas nós estamos num mundo expostos a todo tipo de radiação tecnológica. A gente vive com a cara nas telas. O Senhor fez utilização de tabaco e de substâncias cancerígenas durante muito tempo. Deus pode curar, assim como a vontade dele pode, segundo a ordem natural, permanecer. Porque além dessa tem outra. E o corpo incorruptível é um corpo sem câncer. Então, a gente acaba percebendo: aquele homem aceitou Jesus e foi salvo, já está na glória. Ele já está lá. A gente acaba percebendo, queridos, que às vezes a gente precisa perdoar esse arquétipo de Deus. Diante de coisas que uma jovem, num culto, quando terminou, ela chegou ali, ela e o marido dela, e ela falou assim para mim: aonde que Jesus estava enquanto o meu padrasto me abusava? E ela chorando.
E eu falei para ele, Deus estava no mesmo lugar quando o filho dele estava sendo crucificado e morto por amor a você, querida. E eu perguntei para ela, o seu padrasto, ele pode abusar de você hoje novamente? Ela falou, não. Eu falei, mas hoje você abusa dessas lembranças produzindo dor e sofrimento a você. Porque você não é o seu abuso. Você não é a sua dor. Você não é aquilo que fizeram com você. Você é aquilo que você decide ser. Por isso, talvez nessa noite você precise praticar um desses 3. Perdão. Jonas, ele precisava entender que a graça de Deus é maior do que tudo. A ideia de ser concebida de que os ninivitas poderiam ser perdoados por Deus diante daquilo que fizeram com o pai dele era algo terrível e abominável. E isso fez com que Jonas pedisse a própria morte mais de uma vez. Ele concebeu a ideia de cometer suicídio ou de perder a sua existência diante de uma dor daquilo que foi feito. E olha que o texto não mostra nenhuma pergunta de Jonas sinalizando para Deus, por que que o Senhor permitiu que os ninivitas fizessem isso com o meu pai? Todo mundo tem direito de escolher, se não no primeiro momento, no segundo momento. E eu finalizo fazendo a seguinte pergunta para você. Qual é a sua resposta ao passado? Que tipo de resposta hoje você está dando com as suas atitudes? Vivendo ou existindo? Sonhando ou paralisado? Decidindo perdoar ou decidindo ressentir? Porque dependendo do tipo de resposta que você tem dado ao seu passado, a sua vida vai caminhar de um jeito ou de outro. Fugindo ou vivendo o extraordinário de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vem cá, Flávio. Vem cá. Você imagina Jesus que resolveu pinçar Judas da história. Era um cara que vivia lá numa cidade chamada Iscariote. Quem era Judas? Não era ninguém. Judas não era nada. Jesus sabia que Judas tinha problema no caráter, sim ou não? Sim ou não? Sim. O problema de Judas era a ganância. Ele era ganancioso. Jesus comissiona Judas e diz para ele, você vai ser tesoureiro. O cara era um ladrão. Jesus coloca ele como tesoureiro. Aí você fala assim, não, tem alguma coisa errada aí. Isso mostra para nós que nós sempre seremos testados na nossa fraqueza. Só que o poder de Deus, ele sempre vai se aperfeiçoar na nossa. É quando eu me esvazio de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus desejos, das minhas ganâncias, das taras humanas, que o poder de Deus se aperfeiçoa em. E aí, ele vendeu Jesus. E ele nem ficou com dinheiro, porque depois teve remorso. E aí a Bíblia fala que ao vender, né, Jesus na ceia, fala, o que você tiver que fazer, fazer depressa. Ele sai, e aí ele volta. E quando ele volta, ele saúda Jesus com um beijo. Ele beija Jesus. E Jesus sabia, pô. Ele veio com a guarda, ele recebe um beijo. Jesus, se eu sou Jesus ali, eu já abro a mão. Ainda bem que eu não sou Jesus, porque se eu fosse Jesus, Rafael Lemos estava perdido. Entende? Entende isso? E aí o texto diz que quando ele vem, qual foi a atitude de Jesus? Jesus ficou chateado com ele, sim ou não? Sim. Como é que não ficou, pô? Como é que não ficou? Você não vai ficar chateado com quem traiu você? Ficou. Só que criança faz o que quer. Adulto faz aquilo que tem que ser. Tem que ser feito, meu irmão. Jesus não é criança, pô. Eu vou plantar essa semente? Jesus ia plantar essa semente? Não. Jesus olha para ele e fala para ele o seguinte. O Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello, no livro dele, ele explica claramente de uma forma extraordinária, Carta entre Amigos. Ele diz o seguinte para Judas.
ele fala assim, entre outras palavras, a pior coisa que eu posso fazer comigo mesmo é permitir que esse sentimento que está em você e que mora em você e que nada mudou em você, ele passe de você para mim agora. Você entende? Eu não vou me deformar a despeito do que você fez comigo. Você me traiu, mas eu não vou me trair. Eu não vou trair o meu caráter, a minha convicção de fé, os meus valores, a minha conduta. Eu não vou me deformar a despeito do que você fez comigo. E ele resolve chamar Judas de amigo. Quando Judas toma esse tapa na venta, como dizia minha mãe, ele fala assim, por que esse cara não merecia que eu fizesse isso com ele? Se ele tivesse se arrependido, ele teria sido salvo. Mas ele não se arrependeu. Eu queria fazer uma oração com você, porque talvez você precise hoje praticar um desses três perdão. Um desses três, você precisa se perdoar. Você precisa perdoar o seu algoz. Você precisa perdoar o arquétipo que foi criado dentro dessa sua relação com o divino. E você não fala sobre isso, mas está na sua cabeça, ninguém sabe, mas está aí. Enquanto você esconde, você adoece. A partir do momento em que você traz à tona, você se permite ressignificar, você começa a ser curado. Chega no hospital com ferida, enfaixado, enrolado, para você ver o que eles vão fazer. Peraí, vamos desenrolar isso aí, vamos limpar isso aí, vamos desinfeccionar isso aí, vamos fazer uma curetagem, uma raspagem, vamos jogar uns negócios aí para desinfectar isso aí. Não adianta, queridos. E é você que vai decidir. A sua vida pode continuar sendo a mesma a partir de hoje, ao sair daqui. Como a sua vida a partir de hoje, ela pode ser transformada. Por quê? Não é uma palavra de Rafael Lemos, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa. Quando você entende esses princípios de não se deformar a despeito do que fizeram com você. Gente que trai, acha que está sendo traído por todo mundo. Gente que tem problema com dinheiro, desconfia de todo mundo. Por quê? Porque se deformou. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Enquanto eles vão cantar esse refrão, eu queria que, se você se sentir à vontade, você praticasse esse perdão. Faça a sua oração aí. É você e o Senhor. Você já deve ter ouvido a minha oração, pedindo para que levante as mãos. E qual é o meu objetivo? Eu quero que você seja exposto? Não. Essa pessoa que está do seu lado, ela não pode fazer nada por você. Ela pode só pagar uma pizza quando sair daqui. Agora, mudar a sua vida, só Cristo pode fazer, porque Ele morreu por você. Então, é muito comum que eu peça para que as pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo, que elas levantem as suas mãos. Sabe por quê? Porque quando você levanta as suas mãos, você está emitindo um sinal de rendição. Ó, eu não represento nenhum perigo, eu estou desarmado. Eu estou aqui facinho. Eu estou facinho para Jesus. Então, se você nessa noite precisa, sabe, que o Senhor faça por você aquilo que você não consegue fazer. Se você precisa que Ele dê para você a força que você precisa. Se você precisa que Ele segure na sua mão e vá junto com você nos lugares mais sombrios, nos guetos existenciais da sua alma, eu vou orar com você. Mas eu queria que você levantasse as suas duas mãos em sinal de rendição aos céus, representando para o Senhor. Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. Eu preciso do Senhor. Pai, é no nome de Jesus que eu oro, pedindo que onde houver uma mão erguida aos céus, sinalizando para o Senhor um pedido de socorro, dizendo que precisam perdoar desesperadamente, que precisam ser livres, mas que não sabem, que não têm forças sequer para fazer isso. Senhor, aquilo que eles não podem fazer, que a partir de agora o Senhor faça. Que o Senhor possa revestir de autoridade, de ousadia, de intrepidez. Senhor, toda deformação do caráter diante daquilo que foi feito, nós repreendemos no nome de Jesus. Todo mal, todo pensamento, Senhor, de autossabotagem, de resistência, de crença limitadora, nós repreendemos no nome de Jesus. Que seja jogado por terra os inimigos de Deus na sua vida, eu declaro, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir a Jesus?